Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês que já chegaram na sala, na segunda edição do evento Reunir. E ainda várias pessoas vão chegar, então sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença dos nossos palestrantes, uma realização da Terra de Cultivo Soluções Ambientais e da Terra de Cultivo Fertilizantes. Nós vamos falar sobre tecnologia verde, vamos pensar em um futuro juntos. Para começarmos esse evento de hoje, queremos convidar Luiz André Andrade Penha, diretor executivo da Terra de Cultivo Fertilizantes e também da Cultivar Soluções Ambientais. Fica à vontade, Luiz André, está com você a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença, né, no evento, na segunda edição do evento Reunir. O intuito desse evento, pessoal, é passar um pouco do trabalho que nós fazemos aqui com as questões sustentáveis, mostrar que sim, é possível trabalhar sustentabilidade juntamente com economia, dentro de empresas, dentro de negócios, e nós temos um modelo aqui que depois vai ser explanado aí durante toda a apresentação, mas que a gente sim conseguimos fazer isso de forma eficiente, trabalhando economia circular, então gostaria de desejar a todos um bom evento, né? Que seja muito proveitoso e fiquem à vontade para perguntar. Bom, então aqui, para explicar um pouco para vocês, a Cultivar Soluções Ambientais, ela faz toda a coleta, a destinação e o tratamento, eu falo como transformação do resíduo orgânico em fertilizante orgânico de alta qualidade, né? E a terra de cultivo, ela absorve essa terra de cultivo fertilizante, ela absorve a matéria orgânica, o fertilizante orgânico criado, adiciona minerais, fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, numa fábrica onde todo o circuito é fechado, tem registro dentro do Ministério da Agricultura, e onde nós fazemos depois um produto, um fertilizante organo-mineral de alta eficiência no campo. Então, pessoal, uma breve, acho que relembrar é viver, então uma breve história de como a empresa foi criada. A empresa é uma empresa relativamente nova, né? Nós temos aí praticamente 11 anos aí de existência, e é uma empresa familiar, né? O meu pai foi o fundador da empresa, e essa empresa surgiu a partir de um problema, né? Nós tínhamos e temos até hoje uma granja de suínos e tínhamos um pastifício aqui na cidade de Machado. Pastifício, para quem não sabe, faz massas, né, macarrão e tudo mais. E nessa época nós tínhamos um problema muito grande quanto à questão de geração de resíduos, né? E isso, meu avô tinha um biodigestor na granja e a gente tratava de maneira convencional isso. Só que a granja foi ampliando, o pastifício também, e nós fomos autuados pelo órgão ambiental em 2010. E aí chegou um grande dilema, né? Ou a gente enfrentava esse problema, ou a gente parava o negócio, né? Meu avô e meu pai são pessoas que trabalharam a vida inteira, né? Pessoas sérias, e estavam sendo, respondendo aí alguma questão até de meio ambiente. Então, chegamos num determinado momento e repensamos esse negócio. E aí foi onde meu pai, uma pessoa bem empreendedora, viu aí a questão de trabalhar e tratar esse resíduo de maneira a transformá-los em fertilizantes orgânicos. E assim nós fizemos, investimos, criamos a terra de cultivo, soluções ambientais, e posteriormente, depois, nós fizemos a cisão e criamos a Cultivar Soluções Ambientais. E aí, de lá para cá, pessoal, nós temos investido fortemente aí em tecnologias, em know-how, em pessoas, né? Nós temos uma equipe muito bacana, vocês vão conhecer aí durante a apresentação parte da nossa equipe. Então, e dali hoje a gente tem um negócio que, com muito orgulho, eu falo que é um negócio que muito bem feito, muito que eu vejo como referência nacional, né? E, enfim, faça um bom proveito aí desse evento. Deixo aqui à disposição, né, para vocês. Convido a todos para conhecer pessoalmente a nossa empresa, conhecer um pouco do trabalho que nós fazemos
Espero que todos levem uma mensagem para casa, né? A gente possa levar uma mensagem e refletir que sim, é possível trabalhar sustentabilidade de maneira econômica e precisamos fazer isso para as próximas gerações. Obrigado a todos. Obrigada, Luiz André. Nós vamos receber agora Kennedy Carvalho, que é o sócio-diretor da Terra de Cultivo Fertilizantes e também da Cultivar Soluções Ambientais. Com você a palavra, Kennedy. Bom, pessoal, boa tarde. Tenham todos um grande evento e muito obrigado por participarem dessa iniciativa, que é o segundo Reunir. Dizer para vocês que, como o Luiz André falou, né, nós temos uma preocupação advinda de uma necessidade premente, que foi exatamente o que foi citado pelo Luiz André lá atrás, né, um problema ambiental. Então, a gente pode dizer para vocês, né, que a Cultivar e a Terra de Cultivo, ela tem nos seus produtos, e serviços, ele advém de uma necessidade premente de nos adequarmos à realidade mundial, né? Não só uma realidade atual, mas uma realidade mundial. Então, quanto aos padrões e práticas sustentáveis e também focada na economia circular, que é exatamente onde a gente entrou. Um estudo realizado recentemente pela Centro Internacional demonstrou que a transição para uma economia circular ela poderia gerar, até 2030, para a economia mundial, algo em torno de 4,5 trilhões de dólares. Em 2018, no Fórum Mundial de Davos, a Circle Economy, que é um órgão também ligado à ONU, indicou que somente 9% da economia global é circular. Então, nós estamos falando de 3 anos atrás, e isso andou muito pouco até então. Então, nós temos muito a vencer, muito a galgar, e essa é uma das premissas que a Terra de Cultivo não vai ficar atrás, ela quer contribuir para isso. As soluções oferecidas pela Cultivar, soluções ambientais, né, nós entregamos benefícios voltados principalmente ao planejamento, e vocês vão ver isso com os nossos especialistas, um planejamento voltado ao planejamento de aterro zero, na verdade, né? A melhor ocupação do solo, a proteção e redução da contaminação dos solos e a redução da emissão de gases do efeito estufa. O produto final nosso da compostagem, né, que é exatamente o que o Luiz André falou, que é usado pela Terra de Cultivo, ele é amplamente alinhado com a redução extrativista dos recursos minerais, com produção de alimentos e também com a redução da dependência externa que hoje o Brasil tem dos fertilizantes químicos, né? Que hoje está na casa dos 85%, nós somos dependentes. E para mostrar para vocês essa cadeia de valor, né, de que forma a gente expõe isso até vocês, a nossa cadeia de valor, nós adotamos alguns princípios. Um deles, não menos importante que os demais, mas um deles é a confiabilidade. Hoje, a gente garante, a gente tem dados consistentes e fundamentados da destinação correta dos resíduos de todos os nossos clientes. Então, isso é o princípio da confiabilidade. Nós temos o princípio da relevância, que muito mais do que o fator legal, quer fazer, como o Luiz André falou, que precisávamos nos adequar a uma condição ambiental, muito além disso, hoje a gente entende que é um benefício genuíno. Então, isso é o princípio da relevância. Outro princípio é o princípio da clareza que a empresa adota hoje, que tudo nosso é explícito e de fácil entendimento. E vocês vão ver pela colocação dos especialistas logo à frente, nesse segundo reunião. Outro princípio, o princípio da transparência. A qualquer hora e a qualquer momento, os dados são claros e estão à disposição de todos. Então, nós temos rastreabilidade, nós temos evidências, e nós estamos sujeitos a auditorias dos nossos clientes a qualquer tempo e a qualquer hora. E, por último, não menos importante, a questão da acessibilidade. Acessibilidade no quesito princípio, tratando principalmente do que é visível, do que está prontamente disponível. Então, a documentação nossa é clara, ela está extremamente visível e totalmente pronta para que seja feito também a qualquer tempo, a qualquer hora. Bom, pessoal, meu tempo está aí. Eu queria desejar a todos um bom evento e que nós possamos nos integrar um pouco mais depois para conversar um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigada, Kennedy.
Vamos ouvir agora o engenheiro agrônomo e biólogo, especialista em engenharia de saneamento ambiental e também em tratamento de resíduos, Sérgio Luiz Santana de Almeida. Com você a palavra, Sérgio. Sérgio, seu microfone está no mudo ainda, liga por gentileza. Desculpa. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, à segunda edição do evento Reunir. Nós vamos falar um pouco a respeito da qualidade da matéria-prima e também do produto final, né? Quando a gente fala, né, de matéria-prima e de produto final, né, nós temos aí dois componentes. Primeiro é aquele produto que nós recebemos na planta, e o outro, então, é o produto originado desse processo, né? Mas, para poder a gente conceituar melhor, né, principalmente quando se trata do processo de compostagem, né, nós vamos falar, então, primeiramente, do processo de compostagem, né? Mas o que é a compostagem, né? Existe ainda algumas dúvidas com relação a todo esse processo, né? Porque muitas pessoas imaginam, né, que é simplesmente você chegar e adicionar matéria orgânica sobre matéria orgânica e, de repente, no final de 90, 120 dias, o produto está pronto. Então, existe todo um processo, né, para chegar, então, ao produto final, que nós chamamos, então, produto final de qualidade que pode ser utilizado, então, no campo, né, na fertilização dos nossos solos, né? Mas o que é a compostagem, né? Vamos iniciar um pouco falando a respeito desse processo, né? Então, nós podemos, então, falar, né, que o processo de compostagem nada mais é do que a transformação dos resíduos orgânicos através do processo de degradação, né, pelos micro-organismos, em um produto nobre, né, que é utilizado, então, na agricultura para fertilizar, então, os solos. Mas, quando a gente fala de fertilizar os solos, nós estamos falando de melhoria das suas qualidades, né? Melhorando, então, as suas características físicas, químicas e também características biológicas. Desta forma, então, podemos dizer que nem todos, né, os compostos são iguais, pois cada um, né, tem a sua peculiaridade conforme, então, sua matéria-prima e a forma, então, que foi processado. Bem, o segundo tópico aí que nós separamos é quanto à questão das matérias-primas. Mas é importante ressaltar aqui que, quando nós falamos, né, das matérias-primas, nós estamos falando, então, da indústria, da agroindústria, que tem essa geração desse resíduo, né, que então nós chamamos de um passivo ambiental, e que, por sua vez, então, nós queremos transformar essas matérias-primas em um produto de qualidade, né? Ou seja, as matérias-primas utilizadas, então, no processo, são todas, então, essas substâncias orgânicas, ricas em carbono, ricas em nitrogênio e outros elementos que, na verdade, são fundamentais para a alimentação dos micro-organismos. Micro-organismos esses que vão degradar esses resíduos pelo processo, então, de digestão. É importante ressaltar também que essa matéria-prima ela passa por um processo, né, de avaliação, ou seja, ela passa por um crivo de avaliação. E nesse crivo de avaliação é importante ressaltar que, na verdade, é coletado uma amostra desse material, é avaliado sua textura, é avaliado sua umidade, é avaliado seu odor, né, e o processo produtivo que gerou, então, esse produto. Então, quer dizer, não é qualquer produto que a gente pode, então, estar utilizando no processo de compostagem. Diante, então, desse cenário, analisamos, então, o resíduo, né? É muito comum quando a gente recebe um resíduo, além de fazer, né, toda esse trabalho, né, de crivo, né, dele, é importante ressaltar também que nós temos, então, a análise das matérias-primas, conforme a BNT, NBR 10.004 de 2004, que, ao analisar o laudo da NBR 10.004-2004, podemos, então, avaliar vários parâmetros, inclusive se ele é classificado como classe 2A, não inerte, ou seja, um produto que pode, né, ser utilizado no processo de compostagem. Outra forma, então, de caracterizar e avaliar as matérias-primas, né, é a análise agronômica. Na análise agronômica, avaliamos, então, a sua composição,
O que tem, na verdade, nesses resíduos? Tem macronutrientes, tem micronutrientes, tem carbono orgânico, qual que é o seu pH, né? Qual que é a sua umidade, né? Se existe metais pesados, né? E em que concentração, enfim, né? Eu preciso saber se vou conseguir transformar o resíduo, né, orgânico, né, em um composto orgânico. Caso contrário, então, eu terei que enviar, né, no final do processo para um aterro, né, sanitário. E desta forma, então, inviabilizando tudo que foi realizado, né, para que ocorresse, então, o processo de transformação. É importante ressaltar aqui, né, que para que o processo ocorra dentro das técnicas, é necessário, então, o monitoramento, né, da qualidade do processo, ou a sua rastreabilidade, né, que é o tópico aí de monitoramento da qualidade do processo. Bem, como isso ocorre dentro de uma planta de compostagem? O resíduo, então, ele chega na empresa, ele é pesado, ele é encaminhado para um platô específico, né, que é o platô de mistura, onde será misturado a outros resíduos em proporções adequadas, né, para o início do processo. Início esse, né, que deve conter inicialmente 30 partes de carbono para 1 parte de nitrogênio. Feito isso, então, os resíduos são encaminhados para uma leira devidamente identificada, que, por sua vez, possui uma ficha individual, onde é adicionada, então, todas as informações, desde a sua formação até o processo final. E quando falamos dentro das técnicas, né, não podemos, então, deixar de falar também das legislações pertinentes, né, ao processo. E uma delas que nós conhecemos, né, que nós adotamos também aqui, é a Resolução CONAMA 481 de 2017. Né? Nesta legislação, é exigido, então, que no processo de compostagem, a temperatura da leira em sistemas abertos, como é o caso, né, da Cultivar e tantas outras compostagens, esteja, então, em temperatura acima de 55 graus por um período de aproximadamente 14 dias, isso no mínimo. Ou uma temperatura maior, em torno de 65 graus, por um período de 3 dias. É importante ressaltar aqui que todo esse processo é para que ocorra, então, o processo de higienização dos resíduos, né, durante o processo de compostagem. Desta forma, então, é necessário, né, que o colaborador, aquela pessoa que está ali trabalhando, coletando essas informações, esteja, então, todos os dias, né, coletando essas informações, como eu falei para vocês, informações essas que são adicionadas, né, a uma ficha individual da leira, para compor, então, todo o processo da rastreabilidade. Né? E quando falamos também, né, de matérias-primas e produto final, não podemos, né, aqui deixar de falar também das legislações, né, referente ao processo, né, além da CONAMA 481 de 2017. Né? Afinal, o produto, né, originado dessa matéria-prima, ela tem que ter, então, sua destinação final. Para isso, então, a empresa, que é importante aqui ressaltar, ela deve, então, ter seu registro no Ministério da Agricultura. Né? E, além de todas as legislações pertinentes ao processo, né, tem uma que é crucial, né, ao processo, que é a Instrução Normativa número 27, de 2006, a qual, né, ela foi alterada, então, pela Instrução Normativa número 7, de 2016. Mas o que fala nessa legislação? Né? Nessa legislação, então, avaliamos quais as concentrações de contaminantes, como arsênio, cádmio, chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, níquel, selênio, coliformes termotolerantes, ovos viáveis de almintos, salmonela, materiais inertes, né, como vidros, plásticos, metais e pedras, né, para avaliar se está dentro, né, dos parâmetros exigidos pela legislação. Caso não esteja dentro dos limites, parece que tivemos um pequeno travamento no professor Sérgio, vamos aguardar o retorno dele. Enquanto isso, gostaria de anunciar que logo em seguida, a palavra do Sérgio, nós vamos assistir um vídeo para entendermos melhor. Oi, voltou. Deu uma travada, Sérgio? Pode voltar aí uns 2 minutinhos para a gente, por gentileza, na sua fala? Qual tópico aí? Não, coisa de 1 minuto atrás a gente consegue recuperar, só foi bem rapidinho. Ah, tá.
Então, quando falamos, né, de matérias-primas e produto final, não podemos aqui deixar de falar também das legislações referentes ao processo, né? Afinal, o produto ele tem que ter a sua destinação final. E, para isso, então, a empresa ela deve ter o seu registro no Ministério da Agricultura, né? Além de todas as legislações pertinentes ao processo, tem uma que é crucial a esse processo, que é a Instrução Normativa número 27, de 2006, que foi alterada, então, pela Instrução Normativa número 7, de 2016. Mas o que consta, na verdade, nessa legislação? Nesta legislação, avaliamos, então, quais que são as concentrações, né, de alguns contaminantes, como arsênio, cádmio, chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, níquel, selênio, coliforme termotolerantes, ovos viáveis de aumintos, salmonela, materiais inertes, né, como vidros, plásticos, metais e pedras, né? E, desta forma, então, avaliamos se está dentro dos parâmetros exigidos, então, pela legislação. Caso contrário, né, não esteja dentro dos parâmetros, né, dentro desses limites, o produto, então, não pode ser utilizado, né, para a fertilização dos solos. Diante, então, né, de tudo isso que estamos falando aqui, chegamos, então, ao produto final. O que é o produto final? Né? Uma vez que nós estamos transformando o resíduo em um produto que pode ser utilizado seguramente na agricultura. Então, o produto final, nós podemos aqui, então, colocar que é, né, um composto orgânico monitorado, que atende, então, à resolução CONAMA 481 de 2017, a instrução normativa do mar, a instrução normativa número 7 de 2016. Só que é importante ressaltar que, como o produto final será usado na fertilização dos solos, terá, então, que atender uma outra legislação do Ministério da Agricultura também, que é a instrução normativa número 25 de 2009, né, onde temos que atender às garantias, como umidade, nitrogênio, carbono organogênio e a relação CTC-carbono. Né? Ok. Sérgio, você nos ouve? Então, diante também, né, uma vez que temos que atender todas essas legislações, né, esse é o desafio de produzir um produto final, uma vez que recebe, então, um resíduo, né, qualquer da empresa, né, da indústria ou da agroindústria. É possível, na verdade, no solo para a fertilização, então, das nossas culturas. Agora, se porventura isso não acontecer devido a uma matéria-prima de qualidade ruim, nós temos que descartar, então, esse produto final, porque ele não atende, então, às normas. Ou seja, como eu falei no início, todo esse trabalho que foi feito, né, do processo de compostagem de 90 a 120 ou 180 dias, né, você tem que descartar esse material, porque ele não serve, então, para ser utilizado seguramente na agricultura. Desta forma, então, fechamos, né, o processo da qualidade, né, da matéria-prima e do produto final, né, caracterizando justamente, né, esse tema que nós estamos abordando aqui hoje, né, neste evento. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Nós vamos, para compreender um pouco mais sobre isso que o Sérgio está falando, nós vamos assistir um vídeo daqui a alguns segundos, né, enquanto a gente retoma aqui os slides com o vídeo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, nossos parceiros, clientes, colaboradores do Grupo Penha que estão conosco aqui no segundo Reunir. Então, a gente está falando de tecnologia verde, né? Tecnologia verde, economia circular, e, assim, esse envolvimento do começo da qualidade da matéria-prima, esse cuidado com a qualidade da matéria-prima até o final, no produto final, tendo um organomineral, tendo um produto para a agricultura com altíssimo valor, né? É um dos cuidados que a gente pode verificar hoje nesse vídeo que nós vamos assistir daqui a pouco. Enquanto isso, gostaria de avisar a todos os presentes
que vocês podem, no final, tirar as suas dúvidas, falar com os nossos especialistas aqui. Hoje estamos recebendo vários especialistas falando especificamente de tecnologia verde e economia circular. A gente pensa que uma indústria que produz resíduos entrega para todo esse processo, sua matéria-prima, passar por esse processo de compostagem que vai transformar em fertilizante. Aquele fertilizante pode voltar para a própria indústria, transformar em matéria-prima de novo e etc. Então, é a economia circular em ação, algo que nos dá muito orgulho. Estamos prontos, Marusca? Podemos começar. A cada dia que passa, os altos padrões de consumo brasileiro interferem diretamente no esgotamento de grande parte dos nossos recursos naturais, trazendo a necessidade da adoção de práticas para preservar e desenvolver tecnologias menos nocivas ao meio ambiente. Nós, da Terra de Cultivo, acreditamos que se plantarmos iniciativas sustentáveis hoje, colheremos resultados significativos no futuro e, pensando nisso, promovemos ciclos sustentáveis no desenvolvimento dos nossos produtos. Nos tornamos referência no tratamento de resíduos orgânicos. Com sede em Machado, possuímos uma estrutura industrial que possibilita produção em larga escala, podendo transformar 270 mil toneladas de resíduos orgânicos em 135 mil toneladas de compostos orgânicos por ano. Seguimos o padrão de qualidade no processo de fabricação de fertilizantes organominerais, desde a escolha de parceiros que enviam os resíduos, sendo mais de 40 em todo o Brasil, até a criação de um processo exclusivo e rigoroso amparado por uma equipe técnica formado por profissionais extremamente qualificados e equipamentos de alta performance que avaliam todos os resíduos orgânicos que serão utilizados para a transformação dos resíduos em matéria-prima de excelência, proporcionando linhas de produtos de qualidade orgânica elevada e 100% sustentáveis. Sendo elas Praterra, Produtive e Evolutions. Todo o material selecionado para a produção possui um lote de rastreabilidade que passa por controle, monitoramento e análises. Os resíduos são incorporados ao processo de produção baseado em temperatura, umidade, pH, aeração e relação CN. A compostagem é totalmente assistida com critérios e padrões minuciosamente estudados para garantir o melhor resultado e qualidade do produto final e conhecendo assim a microbiota existente dentro de cada leira de composto. Após finalizar o processo, são enviadas amostras para o laboratório que realiza o controle de qualidade e confirma a isenção de contaminantes patogênicos, e os produtos são liberados para a comercialização. Muito mais que entregar fertilizantes aos nossos clientes, queremos ver os resultados. Para isso, investimos em pesquisas e desenvolvimento para estudar como os nossos produtos se comportam no campo após serem aplicados no solo. O nosso compromisso é com o meio ambiente, qualidade, credibilidade e confiança dos nossos clientes. Somos reconhecidos internacionalmente pelo selo ISO 14001 e a certificação IBD de insumos orgânicos, que reforçam a qualidade da matéria orgânica que recebemos, a rastreabilidade envolvida em nosso processo e a confiança depositada em nós. Organomineral não é tudo igual. Organomineral é sustentabilidade, organomineral é qualidade, organomineral é terra de cultivo. Organomineral é tecnologia verde, né? Nesse caso. Nesse momento, vamos receber o Rodrigo Santos Souza. Ele é analista ambiental, engenheiro ambiental, também pós-graduado em Direito Ambiental e Segurança do Trabalho e mestrando em Ciências Ambientais e auditor líder da ISO 14001. Com a palavra, Rodrigo, obrigado pela sua presença. Rodrigo, não estamos te ouvindo.
Ainda não te ouvimos. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, enquanto você prepara o seu áudio, deve ter algum problema na conexão do áudio na hora da entrada, talvez se você sair e entrar, vamos passar para o Ramon, e aí depois retornamos com você, tudo bem? Eu vou convidar agora Ramon Cepini, ele é coordenador comercial da Cultivar, graduado em gestão ambiental, especialista em estratégias sustentáveis, e vamos ouvir agora Ramon, está com você a palavra. Obrigada pela sua presença. Tudo é muito simples. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Então, meu nome é Ramon e hoje a gente veio falar aqui sobre economia circular. Eu acredito que para a gente iniciar algum assunto falando sobre sustentabilidade, economia circular, o que quer que seja, a gente precisa entender alguns tópicos que são os pilares para que tudo isso aconteça. E o principal deles é a gente entender o que é meio ambiente. Então, o meio ambiente, às vezes a gente fica naquele estigma que é só tudo que é verde, tudo que é árvore, aquele símbolo, né, que são as setas verdes. Na verdade, não. O meio ambiente é tudo que tem vida e tudo que está relacionado a essa vida. Então, hoje, essa sala nossa aqui, essa conversa nossa, essa troca de informações e aprendizado, também é meio ambiente. Então, se meio ambiente é tudo que tem vida e tudo que está relacionado a ele, gera uma reação em cadeia para qualquer atitude nossa. Então, essa reação em cadeia a gente pode tratá-la como sustentabilidade. Então, hoje, a gente entendendo que é meio ambiente, passa a ter uma responsabilidade sobre o que é sustentabilidade. E nos dias de hoje, a sustentabilidade, nós temos várias opções no mercado para a gente começar a ter atitudes, né, pensadas nas gerações futuras, porque a sustentabilidade ela vem muito linkada ao desenvolvimento sustentável, que é o quê? A gente crescer, desenvolver, mas sempre pensando nas próximas gerações, sempre pensando nas questões de recursos naturais, nas questões das opções de compra, nas escolhas, no compartilhamento, nas atitudes sustentáveis nossas, né? Porque para hoje, para a gente ser 100% sustentável, ele passa a ser uma utopia. A gente não consegue ser 100%, mas a gente consegue ter atitudes sustentáveis. E partindo desse princípio, né, que a gente já comentou, falando sobre o meio ambiente, falando sobre as nossas atitudes, como que as indústrias hoje elas podem tratar a questão da sustentabilidade. Então, hoje, até um tempo atrás, a gente existia dentro das indústrias o conceito de economia linear. Então, qual que é o conceito principal de economia linear? É você extrair, consumir e descartar. Então, por exemplo, você retira os recursos, né, manufatura, transforma eles em produtos, esses produtos vão para as gôndolas, o consumidor faz a compra, gera um resíduo, e esse resíduo passa a ser responsabilidade do reciclador. Então, às vezes, alguns tipos de resíduos, eles não têm uma destinação tão nobre de reciclagem. E já depois, fazendo uma transição já para o novo conceito que está sendo empregado hoje, que é o conceito de economia circular. Qual que é a grande sacada desse conceito de economia circular? É a gente trabalhar o zero desperdício, a utilização racional dos recursos. Então, como que funciona esse conceito de economia circular? A gente vai passar a revisar todos os processos de produção ao ponto de que a gente não mais vá pensar no produto final para que ele faça a reciclagem, e sim pensar em todos os pontos do processo para que a gente possa reaproveitar resíduos que gerem nessa cadeia e voltar ele para o processo. Assim, a gente vai estar preservando os recursos, reutilizando eles na cadeia de forma baseada na natureza, que é, por exemplo, o sol, a água, aí tem as chuvas geram os nutrientes, aí tem os nascimentos das plantas, né? A morte das plantas,
e essas plantas que morreram viram alimentos, então ela acaba fazendo essa cadeia. O ser humano, ele desequilibra a natureza, e a economia circular, ela vem para trabalhar esse equilíbrio novamente. Então, a economia circular, ela propõe inovação, uma mudança em toda a maneira de produção e consumo, desde os designs, a partir do design dos produtos, até na relação com as matérias-primas e os resíduos. Ela acaba causando uma reação em cascata. Então, se, por exemplo, como eu comentei lá atrás, um consumidor ele tem atitudes sustentáveis, na qual ele valoriza muito um produto, que seja um produto provindo de uma situação dessa, ele passa a ter uma reação em cadeia dentro das indústrias, e as indústrias passam a ter uma solicitação dos seus fornecedores, que também passam a trabalhar a economia circular, e assim dando forma para todo esse ciclo. Olha só um exemplo. Uma empresa, ela produz liquidificadores, e ela tinha aqueles copos do liquidificador, eles utilizavam, né, para fazer a venda, produziam, só que alguns ficavam fora do controle de qualidade. Aí, no momento que eles ficaram fora do controle de qualidade, eles eram triturados, né, eram descartados, eram triturados, e esse plástico, ele não era tão nobre ao ponto de voltar para dentro do processo. Então, e esse plástico ele ia para uma outra reciclagem, que não seria a reciclagem do mesmo circuito. Então, o que foi feito? Foi feito todo um estudo, foram pensados ali dentro dos processos maneiras e matérias-primas que poderiam ser recicláveis e serem utilizadas nesse mesmo processo para que ela pudesse voltar a ser o copo do liquidificador. Então, isso é economia circular na veia. Na veia. Então, a responsabilidade de se reciclar não é mais do ponto final do reciclador, e sim do próprio fabricante do produto. Uma outra curiosidade, a Olimpíada está para vir aí, e todas as medalhas da Olimpíada, elas serão feitas de produtos recicláveis. Então, vão ser gastos mais de 6 milhões de celulares para fazerem as medalhas que serão entregues aos atletas campeões aí na Olimpíada. Então, a ideia é ter o máximo de reaproveito dos produtos e das matérias-primas, assim conservando os recursos naturais, pensando nas gerações futuras, né? O resíduo, na verdade, ele passa a ser um insumo do processo, e não uma sobra do processo. A ideia é trabalhar além dos 3 R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar, mas trabalhar ele em toda essa cadeia produtiva. E qual que é o principal ponto no qual a gente tem que pensar e trabalhar muito? Todos devem estar engajados e envolvidos dentro desse processo. Então, dentro de uma indústria, dentro dos nossos parceiros, a gente vem fazendo alguns trabalhos já, alguns cases de sucesso com a questão da economia circular. Então, todos têm que estar envolvidos, desde o jardineiro que faz a aplicação do fertilizante, o funcionário colaborador que faz a separação do resíduo, a nossa equipe que vai fazer a coleta desse resíduo. Então, como que a gente contribui e como que a Cultivar trabalha para poder levar esse conceito de economia circular dentro dos nossos parceiros? Então, a indústria, ela gera o resíduo, esse resíduo vem para a gente, transforma em fertilizante, e esse fertilizante volta para o parceiro para estar fazendo a adubação da área verde, no qual completa-se o ciclo de economia circular. A gente tem alguns cases de sucesso que serão apresentados aí posteriormente. Então, a gente está trabalhando muito essa questão do clay to clay, que é pensar do berço ao berço. Então, hoje, uma empresa ela pode gerar o seu resíduo, que a gente dá a solução e ainda transfere ele para dentro do circuito de economia circular. Então, assim, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e dizer que para a gente é um grande prazer estar falando sobre sustentabilidade, estar aqui colocando um marco de dizer o quanto que a gente se importa com esse tipo de processo. Tem uma frase muito bacana, que ela é muito atual e foi dita há muitos anos atrás, que é de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Obrigada, Ramon. Terminou no auge aí para a gente pensar. Vamos voltar agora para o Rodrigo, que acredito que agora está ok o seu áudio aí. Fala com a gente, Rodrigo.
Boa tarde, pessoal. Consegue me ouvir bem? Agora sim, boa tarde. O Rodrigo, vou só reapresentá-lo, tá? Ele é mestrando em Ciências Ambientais e auditor líder da ISO 14001, analista ambiental, pós-graduado em Direito Ambiental e também engenheiro ambiental. Com você a palavra, Rodrigo. Obrigada. Boa tarde, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse dia tão importante para todo mundo e tão bacana para a gente mostrar um pouquinho do que é economia circular e também um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, vamos falar de tecnologia verde. Primeiramente, o que é, né? Quando a gente pensa no termo tecnologia verde, parece algo um pouco abstrato. Então, mas a gente pode definir muito bem isso. Que seria o quê? Ela pode ser definida como o desenvolvimento de sistemas que visam diminuir o impacto ambiental mediante a fabricação e consumo de recursos tecnológicos. De que forma fazermos isso? De uma forma a não exaurir recursos não renováveis e contribuir, assim, com o desenvolvimento dos pilares da sustentabilidade. Para a gente entender melhor, saber melhor, contextualizar a tecnologia verde em si, para não ficar continuando naquela situação de uma coisa abstrata, nós temos que fazer uma contextualização histórica. Então, quando a gente trata de modelo de gestão de resíduos, antigamente, nos anos 70, 80, nós tivemos o desenvolvimento do conceito de reciclagem, né? Mas o que seria o ato de se reciclar? Antigamente, tínhamos duas coisas. Muitas vezes, a destinação correta era dada até por uma destinação ao aterro sanitário. Então, não tinha esse conceito do que é destinação, o que é reciclagem. Ou, então, a própria reciclagem se dava, mas não era de uma forma sustentável para a própria empresa que fazia esse ato de reciclagem. Em que sentido que falo isso? Nós temos que fazer a reciclagem, mas tem que ser viável economicamente se reciclar um produto. Então, com o passar dos anos e com o advento de premissas públicas, como a Rio 92, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos a evolução de modelos de gestão. Então, com a Rio 92, nós tivemos a instauração de Agendas 21, que a gente chama de Agenda 21 local, trazendo um poder de fiscalização para os municípios e para o Estado. Na Lei 12.305, é o que aqui no Brasil a gente chama de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ali nós tivemos o enquadramento do que é um agente gerador de resíduo, o que é um transportador, o que é um destinador, a importância de nós fazermos o controle da destinação. E nós tivemos ali a entrada de um calendário com um certo tempo para as empresas se adequarem. Infelizmente, no nosso país não conseguimos respeitar esse calendário, e aí, em 2009, nós tivemos um novo marco do saneamento básico do país, onde viemos reajustar essas datas que antes foram dadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Falando um pouquinho de gás de efeito estufa, como bem o Kennedy introduziu lá no início, nós temos a COP21, que veio, um quadro internacional que fomentou a criação do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Então, o Brasil ele tem uma grande ambição de, nos próximos 10 anos, contribuir com a redução de gás de efeito estufa e aumentar a sua matriz bioenergética. Então, assim, isso é muito bacana, porque entra no que a gente chama de aplicação de tecnologia verde, que aqui nós temos cases dessa aplicação, desse viés sustentável, que nós tratamos de dois lados. Um viés tratando de modelo de gestão, que seria o quê? Como bem o Ramon falou, um ciclo PDCA, a economia circular, nós trabalharmos a cadeia de suprimento de um produto, trabalhar do berço ao berço, né? Antes nós tínhamos uma economia linear, aí em seguida pensou-se em alongar essa cadeia de suprimentos, e agora nós já tratamos de uma economia oval, né? Uma economia que retorna ao início de novo. Isso de uma forma de gestão ambiental mesmo. E nós temos também uma aplicação de tecnologia verde de uma
com um viés aplicável mesmo, que seria o quê? Aplicação por meio da bioenergia, com os biodigestores. Hoje nós temos uma suinocultura com energia 100% sustentável, com a geração de efluentes, nós transformamos pela remoção de DQO, toda essa remoção de matéria orgânica em energia elétrica. Nós temos também, como bem falado pelos outros especialistas, a transformação de resíduos em composto orgânico. Então, o resíduo ele vira matéria orgânica de ponta, vira um composto lá na ponta, um composto orgânico que vai ser extremamente bom para o solo de um produtor e assim perpetuando a cadeia de suprimentos. E assim, como que a gente pode confirmar essa qualidade do serviço que fazemos, que as empresas em geral fazem, né? Por meio de certificações. Então, as certificações visam ratificar a melhoria contínua das empresas. Então, é auditado o escopo de gestão, é auditado se a empresa tem uma política ambiental instalada e difundida entre os colaboradores, é auditado todo o sistema de gestão, um sistema de gestão integrado, que não seja uma coisa só da boca para fora, com evidências, com atendimento a legislações, com diversas situações, N situações, que dão firmeza e confirmam a seriedade da empresa, por diversas certificações, como a ISO 14001, que hoje é o suprassumo que se refere à gestão ambiental, como o selo IBD de produção orgânica, que atesta toda a rastreabilidade do processo de produção de fertilizante orgânico. Temos outras normas que mostram toda a seriedade de uma empresa. E finalizando, o que a gente vai ter no futuro, né? Bom, primeiramente, cada vez mais incentivos de produtos sustentáveis e de empresas que têm esse viés sustentáveis. Então, normas e certificações cada vez mais surgirão, buscando adequar verificar sistemas de empresa e buscando diferenciar positivamente as empresas que fazem uso de tecnologias verdes. Então, isso acaba culminando daqui a um certo tempo para que novas legislações sejam sancionadas, de modo que o poder público pode padronizar e começar até a cobrar dos municípios e também das empresas instaladas no próprio município, de que elas se adequem e que o desenvolvimento sustentável venha cada vez mais ser exponencial nas suas atividades. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Continuando, vamos receber agora o engenheiro agrônomo Gustavo Civitereza. Ele é pós-graduando em Solos e Nutrição de Plantas pela USP-Exalc. Está com você a palavra, Gustavo. Muito obrigado, Dani. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa segunda edição do evento Reunir, o qual eu tive o prazer e o privilégio de estar presente na primeira edição, lá em 2019, junto com o Ramon, e conhecer pessoalmente um pouco desse trabalho que a Terra de Cultivo e a Cultivar vem buscando realizar, que é justamente aproximar as empresas e as pessoas, ou seja, a comunidade, de que sim, é possível realizarmos economia circular e alcançar cada vez mais indicativos de sustentabilidade. É muito bacana estar aqui hoje, presente aí mais de 60 pessoas discutindo esse tipo de assunto, porque hoje em dia nosso desafio justamente é colocar em escala esse conceito de economia circular e sustentabilidade. E a Terra de Cultivo e a Cultivar, ela vem buscando cada vez mais expandir esse objetivo na região. Até um certo tempo atrás, podemos dizer aí que até 2014, quando iniciou o processo de distribuição de fertilizantes da Terra de Cultivo, a gente podia dizer que a Terra de Cultivo e a Cultivar estava promovendo um arranjo produtivo local. E mais de 7 anos depois, nós chegamos à conclusão que o que nós promovemos é sim um arranjo produtivo regional, onde nós aí captamos resíduos orgânicos de empresas parceiras, de inúmeras que estão presentes aqui conosco hoje, nesse evento, e num raio de mais de 400 quilômetros.
E ao mesmo tempo que nós transformamos todo este resíduo em produto, em fertilizante, nós colocamos anualmente de volta no sistema produtivo. Como o Sérgio explicou a respeito do processo de compostagem que nós temos hoje há mais de 10 anos, e aí nós destinamos, então, ou na forma de composto orgânico ou de fertilizante organo-mineral, de volta para o ciclo produtivo, para a produção de grãos, de cereais, de café, seja qualquer produto agrícola que for ser consumido pelo produtor final. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho de estar aqui presente falando sobre esse assunto que a gente vem dominando e evoluindo cada vez mais aí, em parceria com as empresas, em parceria com os produtores, e sim um trabalho que eu acho que é muito válido e pertinente, que é o objetivo da terra de cultivo e a cultivar. Quando a gente para e pensa a respeito de economia circular, pessoal, a minha missão aqui hoje para vocês é justamente mostrar como se colocar esse conceito na prática, é trazer para vocês essa realidade mais próxima, que eu não tenho dúvida que hoje vocês já praticam um pouco de economia circular. Se não de maneira interna, vocês estão praticando de maneira externa, até mesmo os pequenos e grandes produtores rurais, pois hoje eles fazem economia circular dentro das suas próprias fazendas, aproveitando seus resíduos orgânicos ou destinando para nós. Um exemplo muito prático, uma palha de café, por exemplo, onde nós recebemos como matéria-prima para o processo de compostagem, transformamos em um produto que volta para adubar o cafeeiro e transformar novamente em outro produto. Então, quando a gente fala em economia circular na prática, nós temos aí dois conceitos: de forma interna, onde nós aproveitamos, geramos o resíduo e transformamos e reutilizamos, ou de forma externa, como algumas empresas aqui presentes hoje, que pode destinar o resíduo deles para nós transformamos em fertilizante e volta novamente para o ciclo produtivo. Mas que para isso aconteça, pessoal, a gente tem que levar em consideração um conceito muito importante, que é a nutrição de plantas, tá certo? Esse é um conceito aí que nós devemos seguir, e entender como que a economia circular entra nesse conceito. Para toda a produtividade e desenvolvimento de plantas, seja para o seu crescimento ou desenvolvimento vegetativo, o qual nós vamos extrair algum produto, fibra ou alimento, é necessário alguns conceitos, alguns suprimentos para com que a gente consiga alcançar esse objetivo, como oxigênio, energia solar, gás carbônico e água, e principalmente nutrientes. E é aí que a economia circular entra, pois nós transformamos resíduos em produtos orgânicos ou fertilizantes organominerais que vão suprir essa demanda nutricional das plantas, fazendo com que ela expresse todo o seu potencial produtivo e gere novos produtos. De uma maneira muito simples, pessoal, o que é adubação e o porquê eu estou falando disso para vocês aqui hoje, num evento de indicativo de sustentabilidade, é justamente para aproximar essa realidade de vocês. Hoje, na agricultura, o que nós fazemos nada mais é do que cultivos, ou seja, nós produzimos alimentos e para com que isso aconteça, é necessário atender uma demanda nutricional das plantas, para com que ela não fique doente, para com que ela produza o seu máximo que ela consiga, e nós podemos obter altas produtividades dessa forma. Então, nós fazemos toda a parte de fertilização do solo, e é aí que o nosso produto entra para a geração de um novo produto. Um exemplo que nós comentamos aqui é justamente o café. A palha de café se transforma em fertilizante, que vai adubar o café, e nós vamos extrair o café novamente. Então, isso sim é um conceito muito prático de economia circular. E a terra de cultivo, junto com a cultivar, busca trazer um novo conceito, uma nova prática de uso dessa economia circular, que é justamente propagar esse conceito, é conscientizar os colaboradores da empresa de vocês, e é justamente esse trabalho que nós estamos aqui fazendo hoje, através de um processo que o Ramon exemplificou, e a gente tem aqui parceiros presentes hoje, no caso o Grupo CRM, Fabricantes de Chocolates Copenhague, Brasil Cacau, que nós temos como case de sucesso, onde nós recebemos o resíduo orgânico deles, fizemos uma análise de solo, que aqui está exemplificado, que é um diagnóstico nutricional do solo, que é o que o solo tem a oferecer para a planta, e nós fizemos aí uma adubação com fertilizante baseado no resíduo orgânico deles.
E o resultado, sem dúvida, fica fantástico. Aqui a gente pode observar uma diferença de 8 dias apenas, onde do lado esquerdo tem a área antes da adubação e o lado direito pós-adubação com o fertilizante organo-mineral da terra de cultivo, que constitui em sua composição o resíduo orgânico do grupo CRM. Dessa forma, o que nós promovemos, além de conscientização, além de um indicativo de sustentabilidade? Nós damos valor, nós estendemos, na verdade, o valor da matéria-prima. Então, um produto, como o Ramon muito bem falou, que entra e ele é extraído e ele é aproveitado, faz um produto e depois gera um resíduo, esse produto, essa matéria-prima, ela ainda continua, a gente estende esse valor do produto e ele volta para a própria indústria. Então, isso sim, como o Ramon falou, é economia circular na veia. E isso, o mais bacana, que vocês vão poder observar num vídeo agora, num pequeno documentário, é que nós fazemos, literalmente, nós fazemos com que as empresas pensem fora da caixa, não só trabalhar como questões de eficiência energética ou pegadas ecológicas, e sim representar uma nova oportunidade de mudança. E é isso que nós queremos causar aqui nesse evento hoje. É desenvolver novas formas de inovação, promover desenvolvimento local, e é justamente isso que é a missão da Cultivar e da Terra de Cultivo, que é causar impacto tanto em produtividades quanto em conscientização. Então, eu convido vocês agora a assistir esse pequeno depoimento, que a gente vai poder constatar o que a gente está falando a respeito de economia circular. E eu espero que vocês enxerguem que esse conceito não está distante de vocês, e sim está muito mais próximo do que vocês imaginam. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. A Cultivar é uma empresa de tratamento de resíduos em atividade há mais de 10 anos, que trabalha com tratamento de resíduos de origem animal, vegetal e industriais, classe 2A e certificação ISO 14001 e IBD. Sempre preocupada com o meio ambiente, continua incansavelmente trabalhando com pesquisas e desenvolvimento para a máxima eficiência. A empresa prega a premissa da economia circular, que é quando a empresa desenvolvedora do produto já pensa ambientalmente em sua fabricação, projetando os materiais com uma nova função quando descartados, não impactando o meio ambiente. Pensando nisso, criamos o Sustentabilidade que Circula, composto por 3 pilares: executivo, operacional e educacional. Este projeto busca ir além da simples destinação de resíduos, transformando estes resíduos em fertilizantes que retornam para o meio ambiente na adubação das áreas verdes de sua empresa. O pilar executivo é o planejamento e a adequação de acordo com a realidade da empresa. O operacional é a logística, recebimento e transformação do resíduo em fertilizantes. E o educacional parte da conscientização dos colaboradores e públicos externos da importância socioambiental de ter mais empresas preocupadas com a economia circular e dando nova vida ao que é descartado. Como case de sucesso, temos o Grupo CRM, que abraçou o projeto e revitalizou todo o seu jardim interno e externo com os fertilizantes da terra de cultivo, produzidos com base em sua composição, o lodo da estação de tratamento de efluentes, ET, e resíduos orgânicos dos refeitórios. Como benefício para tal feito, além de embelezar, oferece segurança para processos de erosão nos taludes da empresa e ganhos ambientais, como indicativos de sustentabilidade e maior desempenho agronômico das plantas. Seguindo a tendência mundial de responsabilidades ambientais, realizando o Sustentabilidade que Circula, você se torna um parceiro sustentável e toma posse do selo verde, benefício o qual apenas empresas preocupadas com o meio ambiente possuem. Cultivar um novo ciclo começa aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Gustavo. Nós vamos agradecer nesse momento a presença de todos vocês que estiveram conosco. Todos esses materiais que vocês viram, os vídeos, estão disponíveis no site da Terra de Cultivo, www.terradecultivo.com.br, e nós vamos deixar agora as perguntas para vocês já deixarem a resposta da avaliação do evento, e espero nos encontrarmos na terceira edição do Reunir, e muito em breve.
Obrigada a todos. Se algum palestrante gostaria de se despedir, falar alguma coisa, fica à vontade. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aí, parabenizá-los pelo evento. Acredito que nós conseguimos alcançar um objetivo muito bacana. Pessoal, eu espero que vocês acessem aí nossas mídias digitais, nosso site, nossa página no YouTube, que lá vocês vão poder acompanhar todo esse processo. Em nome da Terra de Cultivo e da Cultivar, gostaria de agradecer. E aguardem que vocês vão ter muitas novidades aí em relação a esse projeto de nutrição que circula, e nós vamos alcançar e promover essa diferença aí em grandes empresas, podem ter certeza disso. Muito obrigado. E se alguém gostaria de assistir novamente as palestras, vamos depois disponibilizar no YouTube, enviamos o link no e-mail para vocês de cadastro.